Pai Celestial, meu Deus e meu Senhor, eu me aproximo de Ti neste momento, não com a confiança das minhas próprias virtudes, mas com a profunda humildade de quem reconhece a própria necessidade da Tua graça. A Tua palavra, em Daniel 9:26, ecoa em meu coração, e será morto o ungido e já não estará. Essa verdade, tão antiga quanto poderosa, é o ponto de partida da minha jornada contigo hoje. Eu medito sobre a inocência perfeita daquele que foi ferido, sobre a justiça que clamava por um sacrifício e sobre o amor insondável que Teu Filho demonstrou ao se entregar por nós. Senhor, eu confesso que muitas vezes a magnitude desse sacrifício me parece distante, um evento histórico que admiro, mas que nem sempre permito que transforme radicalmente a minha existência. Olho para a minha própria vida e vejo as marcas do pecado, as falhas que me afastam da Tua santidade, os momentos em que a minha vontade se sobrepôs à Tua. E, no entanto, a Tua palavra me lembra que não havia causa de morte em Jesus, que Ele não possuía mancha de pecado e que a morte não tinha, por si só, poder sobre Ele. Foi uma entrega voluntária, um ato de amor sacrificial impulsionado pela necessidade de satisfazer a justiça que nós, em nossa fragilidade e rebeldia, havíamos transgredido. Eu me debruço sobre a ideia de que rios de lágrimas, montanhas de ofertas e mares de sangue de novilhos jamais seriam suficientes para apagar a minha culpa. Quantas vezes, em minha ignorância, tentei me purificar com meus próprios esforços, buscando a redenção em ações que, por mais bem intencionadas que fossem, eram incapazes de remover o cerne do meu problema, o pecado. Mas Tua sabedoria, Senhor, é incomparavelmente superior à minha. O Teu plano, elaborado na eternidade, revelou o caminho da expiação, um caminho frágil em sua aparente simplicidade, mas seguro em sua eficácia divina. A substituição, o mistério de um inocente morrendo pelo culpado, é algo que transcende a minha compreensão, mas que anseio por abraçar com todo o meu ser. A Tua complacência, meu Deus, me assombra. O Messias, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, aceitou a coroa de espinhos, a dor lancinante, a humilhação pública, a agonia da cruz. Ele não foi forçado, Ele escolheu, Ele se entregou. E o Teu amor, Senhor, foi o motor que impulsionou o Redentor a dar a sua vida. Não por aqueles que o amavam e o seguiam, mas por seus inimigos, por mim, por cada um de nós que, em nossa condição decaída, estávamos em guerra contra Ti. Essa é a essência do Evangelho, a notícia mais maravilhosa que o mundo poderia receber e que, por vezes, eu negligencio em sua profundidade e poder transformador. Mas a Tua palavra não para na admiração desse espetáculo de um inocente morrendo pelo culpado. Ela nos convoca a uma participação ativa, a uma certeza pessoal. A pergunta que paira no ar e que eu preciso responder hoje é: eu tenho uma participação nesse sacrifício? Jesus Cristo é realmente o meu representante? As suas feridas, que carregaram a minha enfermidade e o meu pecado, me trouxeram cura? É uma pergunta que não pode ser respondida levianamente, pois seria uma tragédia incalculável se, após toda a sua obra redentora, eu não tivesse parte nela. Seria preferível que eu nunca tivesse nascido do que viver sem a salvação que Ele conquistou. A gravidade dessa questão me impele a buscar a verdade em meu interior, a examinar o meu coração à luz da Tua palavra e a clamar por uma resposta clara e inabalável. Senhor, eu desejo ardentemente poder dizer com clareza e sem erro que o Senhor Jesus é o meu Salvador, que o sangue da reconciliação, o sangue precioso derramado na cruz, foi aspergido sobre a minha alma, purificando-me de todo o pecado e me reconciliando contigo.
Eu anseio por ser um daqueles que creem no mérito incalculável da tua morte, que encontram alegria em cada lembrança desse ato supremo de amor e cuja gratidão santa os impulsiona a uma consagração total à tua causa. Que esta oração não seja apenas um momento de reflexão, mas o início de uma transformação profunda, um compromisso renovado de viver para ti, honrando o sacrifício que me deu vida e esperança. A tua palavra em Daniel nos aponta para a morte do ungido, um evento que parece o fim, mas que em tua sabedoria divina é o começo de um novo pacto, a fundação da nossa salvação. Eu me maravilho com o teu plano perfeito, com a maneira como o fim de Jesus na cruz se tornou o nosso eterno recomeço. Ajuda-me a não me contentar com uma fé superficial, mas a mergulhar nas profundezas do teu amor, a compreender o preço que foi pago e a viver à altura desse dom inestimável. Que o teu Espírito Santo me guie nesta jornada de arrependimento e fé, revelando-me cada vez mais a glória do teu sacrifício e o poder da tua ressurreição. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, buscando ser um reflexo do teu amor e da tua graça neste mundo. Senhor, eu busco agora a tua orientação para os desafios diários que se apresentam. A vida, em sua complexidade, me lança em encruzilhadas onde as decisões parecem pesadas e as consequências incertas. Em muitos momentos, sinto-me como um marinheiro em um mar revolto, sem bússola ou mapa, lutando contra as ondas que ameaçam me engolir. É nesses instantes de incerteza que a tua promessa de sabedoria, se pedida a ti, se torna um farol de esperança. Eu anseio por discernimento, não para manipular situações a meu favor, mas para agir com retidão, para escolher o caminho que te honra, mesmo quando ele for o mais árduo. Que a tua verdade seja a minha luz, dissipando as sombras da dúvida e me guiando com firmeza pelos vales e montanhas desta jornada terrena. A tua palavra me ensina que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. Não um medo paralisante, mas um profundo respeito pela tua santidade e um reconhecimento da tua soberania sobre todas as coisas. Eu peço, Pai, que esse temor esteja sempre presente em meu coração, moldando minhas escolhas e minhas atitudes. Que a busca por agradar-te seja o meu principal motivador, mais do que a aprovação dos homens ou o desejo de sucesso material. Ajuda-me a discernir entre o que é verdadeiramente importante e o que é apenas uma distração passageira, entre o que constrói e o que destrói, entre o que é eterno e o que é efêmero. Que a minha mente seja renovada pela tua palavra, para que eu possa compreender e aplicar os princípios divinos em todas as áreas da minha vida. Neste mundo saturado de informações e opiniões conflitantes, a capacidade de discernir a verdade se torna um desafio ainda maior. As vozes se multiplicam, cada uma clamando por atenção, prometendo soluções fáceis e caminhos alternativos. É fácil se perder em meio a esse ruído, a ser levado por correntes de pensamento que se afastam da tua verdade imutável. Eu te suplico, Deus, por um coração atento e ouvidos sensíveis à voz do teu Espírito. Que ele me ilumine para reconhecer a tua verdade, para identificar as mentiras disfarçadas de sabedoria e para resistir às tentações que buscam me desviar do caminho reto. Que eu seja como a árvore plantada junto às águas, cujas raízes se aprofundam na rocha, firmes contra os ventos de doutrinação e as marés de falsidade. A aplicação prática dessa sabedoria divina se manifesta em nossas interações diárias. Como eu respondo a um colega de trabalho que me critica injustamente? Como eu lido com a frustração no trânsito? Como eu utilizo os recursos que me confiaste, sejam eles materiais, intelectuais ou emocionais? Em cada uma dessas situações, Senhor, eu preciso da tua orientação. Que a minha língua seja controlada,
que as minhas palavras sejam edificantes e que as minhas ações reflitam o amor que recebi de ti, que eu não seja reativo, mas que em vez disso eu responda com graça e mansidão, demonstrando o fruto do Espírito em minha vida. Que a minha capacidade de perdoar, de estender a mão a quem me ofendeu, seja um testemunho vivo do poder transformador do teu Evangelho. Eu confio em ti, meu Deus, que ao buscar tua sabedoria com sinceridade, tu me concederás o discernimento necessário para navegar pelas complexidades da vida. Que as minhas decisões não sejam baseadas em impulsos momentâneos ou em conselhos humanos falíveis, mas na firmeza da tua palavra e na direção do teu Espírito. Que eu possa, com humildade, reconhecer os meus limites e depender constantemente da tua força e do teu entendimento. Que a minha vida seja um reflexo da tua glória, um testemunho do poder da sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, eu oro. Refletindo sobre essa jornada até agora, percebemos como as diversas facetas da nossa interação com o divino se entrelaçam, formando uma tapeçaria rica em significado e propósito. As verdades proclamadas ecoam, não como informações isoladas, mas como fios que, quando tecidos juntos, revelam um panorama de esperança e redenção que transcende a nossa compreensão limitada. É como se, ao contemplarmos a vastidão do céu estrelado, cada ponto de luz, por mais distante que pareça, contribua para a beleza e a unidade do firmamento. Assim também os momentos de reverência, os clamores por perdão, as súplicas por clareza e os pedidos de amparo se unem não para formar uma lista de necessidades, mas para moldar uma nova perspectiva sobre a nossa existência e o nosso lugar no plano cósmico. À medida que avançamos, o que antes poderia parecer fragmentado, agora se revela como partes integrantes de um todo coeso. As confissões sinceras, longe de serem um mero reconhecimento de falhas, abrem espaço para a atuação transformadora da graça. As súplicas por orientação, em vez de serem um sinal de fraqueza, tornam-se a expressão de uma confiança profunda na sabedoria que emana da fonte de toda a existência. É como se um rio, antes de desaguar no oceano, passasse por diferentes paisagens, cada uma deixando a sua marca, mas todas convergindo para um destino comum e grandioso. Essa convergência nos convida a olhar para além das circunstâncias imediatas e a abraçar a perspectiva eterna que nos é oferecida. Nessa progressão, a nossa compreensão do sacrifício redentor se aprofunda, não apenas como um evento histórico, mas como uma força viva e atuante em nossas vidas. A aceitação da nossa condição humana, com todas as suas fragilidades, encontra um contraponto poderoso na força inabalável do amor que se manifestou de forma suprema. As inquietações da alma, as buscas por significado e as aspirações por um propósito maior encontram um eco ressonante na obra que nos reconciliou com o Criador. Estamos, portanto, a caminho de uma compreensão mais plena, onde a fé se solidifica não em teorias abstratas, mas em experiências vivas e transformadoras que moldam o nosso caráter e a nossa visão de mundo. Ao nos aproximarmos do desfecho, o peso das reflexões anteriores se transforma em uma clareza crescente. A admiração inicial pelo ato sacrificial dá lugar a um reconhecimento mais íntimo da sua aplicação pessoal. As pedras de tropeço que antes pareciam intransponíveis, agora se tornam degraus na escada da nossa edificação espiritual. A consciência da nossa dependência do Altíssimo, longe de nos diminuir, nos eleva, capacitando-nos a viver com uma coragem renovada e uma esperança que não se abala. Estamos prestes a vislumbrar o horizonte onde as promessas divinas se revelam em toda a sua plenitude, convidando-nos a uma resposta definitiva.
E assim, meu Deus, ao percorrer os caminhos que tua palavra traça em meu coração, vejo que a jornada não é apenas de palavras ditas em momentos de fervor, mas de uma vivência contínua que se manifesta em cada passo. A verdade do sacrifício do teu filho, que em Daniel 9:26 ecoou como um prenúncio de redenção, não se esgota em sua proclamação, mas se desdobra em uma realidade transformadora que se torna o alicerce da minha existência. A inocência dele, a justiça que ele satisfez e o amor que o moveu a entregar-se por nós não são apenas fatos históricos, mas convites perenes à minha própria transformação. A consciência de que o meu pecado exigiu um preço tão alto e que ele o pagou voluntariamente me impele a uma gratidão que não pode ser contida em meras palavras. É um chamado a viver de forma que honre esse sacrifício, a permitir que a sua vida, que ele nos deu em troca da nossa, floresça em meu ser. A sabedoria que supliquei, Senhor, não é um conhecimento teórico para ser guardado em arquivos mentais, mas uma luz que deve guiar cada decisão, cada interação, cada pensamento. É a bússola que me orienta em meio às tempestades da vida, a certeza de que mesmo na escuridão, a tua mão me sustenta. A proteção que anseio não é um escudo contra todas as adversidades, mas a paz profunda que advém da certeza de que, em ti, estou seguro, independentemente das circunstâncias externas. A tua presença é o meu refúgio, a minha fortaleza inabalável. E quando a tentação se apresenta, ou a crítica se levanta, lembro-me que o sangue de Jesus, que nos purifica e nos defende, é a nossa arma mais poderosa e a nossa garantia de vitória. Portanto, a verdadeira prática começa agora, não em um futuro distante, mas neste exato momento, neste instante em que a tua graça me alcança mais uma vez. A fé que professo precisa ser um rio que flui, irrigando a terra árida da minha rotina, transformando o deserto em um jardim. A redenção que recebi não é um bilhete para a passividade, mas um chamado à ação. Um convite para que eu seja um canal do teu amor, um embaixador da tua verdade. Que a minha vida, Senhor, seja um testemunho vivo da tua obra redentora, um reflexo da tua luz, em um mundo que tanto precisa dela. Que cada respiração, cada batida do meu coração, cada ação que eu empreender, seja uma ode à tua glória, um eco do teu amor incondicional. Que assim seja, em nome de Jesus, meu Salvador e Senhor.